O que você vai mais encontrar na internet hoje são opiniões sobre o novo filme do Superman. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui. As duas opiniões mais comuns têm o mesmo problema. De um lado, a gente tem a galera dizendo que o filme é bom porque parece uma HQ. Do outro lado, a gente tem a galera dizendo que é bobo, chato e que tem muita piada. E pronto, acabo por aí. Ambos os lados estão repetindo argumentos rasos, sem mergulhar de fato no filme. Então eu te pergunto, qual é a real do novo filme do Superman? Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar, e eu não posso negar que o James Gunn, de fato, traz um Superman que a gente não via há muito tempo nos cinemas. Um herói mais clássico, com dúvida, com coração e com presença. Algo que a gente não via desde o filme de 2006, dirigido pelo Bryan Singer. A versão do Zack Snyder também era sobre um Superman em início de carreira, mas a pegada era outra, era mais sombria, era mais intenso, era mais massa velho. O David Corey Sweat, ele segura bem o personagem, mas a verdade é que esse filme não é sobre ele. Por mais que eu goste de algumas escolhas, o filme tem problemas claros. E não são as piadas, eles são os menores dos problemas. O maior problema aqui é que esse filme não é do Superman. Se antes a galera reclamava que tinha muito personagem, agora o buraco é mais embaixo, pessoal. O erro tá na tentativa de transformar o primeiro filme do Superman num catálogo do novo universo da DC. E os créditos já entregam esse tom, quando a primeira coisa que a gente vê ali é 3 séculos os primeiros meta-humanos chegaram na Terra. Há 30 anos uma nave caiu no Kansas. Há 3 anos o Superman apareceu. Há 3 semanas ele impediu uma guerra. Há 3 horas ele foi atacado, né? Lutou lá com o martelo da Borávia. Em 3 minutos ele perdeu a sua primeira batalha. E aí fala por que o nome dessa saga é Monstros e Deuses. Você percebe aí, logo no início, essa preocupação de mostrar. Esse aqui é o mundo da DC agora nos cinemas. E aproveitando que eu tô falando disso, eu vou falar que eu fiquei encucado com esse número 3 em sequência. 30 anos, 3 semanas, 3 horas, 3 minutos. Eu fiquei pensando nisso e hoje com um papo que eu tive com um parceiro Walter lá do site, né? Na verdade do podcast Wikicast, ele montou uma teoria. O 3 séculos aí, ele fala que tem a ver com a questão da criação do Super-Homem, né? E o 30 anos, porque o Super-Homem foi criado na década de 30. Aí eu falei pra ele, tá, cara, década de 30, e aí? Não, mas o 3 aí é de 1933, alguma coisa assim que ele falou. Cara, o Super-Homem é de 38. Ele, não, pô, tu esqueceu a primeira aparição do Superman em 1933, que eles fazem lá um Super-Homem careca e tudo mais, aí depois eles dão uma repaginada no personagem e ele aparece como a gente conhece basicamente hoje em dia. Eu falei, cara, faz sentido. Já são 11 horas da noite, ele tá criando várias teorias com os números 3, que é a morte do Super-Homem em 1993. Eu duvidaria que o James Gunn tenha feito uma parada dessa? Não. Mas é uma coisa que também quando eu vi os 30 minutos lá, antes da galera, né, eu fiquei pensando o porquê tudo com o número 3. Pode ser que tenha essa relação. 1933, a primeira vez que o Super-Homem foi criado. O Walter ainda fala uma coisa que é bem interessante. Quando o Super-Homem cai lá no Ártico, ele cai numa posição fetal, né? Que dá a ideia ali de quê? De um ressurgimento, simbolicamente pensando isso, né? Mas vamos esperar para ver se alguém traz outra teoria ali, tá? E aí o que a gente tem? A gente tem essa pressa de construir esse mundo maior do que cuidar do desenvolvimento do Super-Homem. Eu não vi esse esmero em trazer um filme do Super-Homem. Eu vi uma preocupação em contextualizar esse mundo em que ele está inserido. E isso para mim é um erro. Ou você faz como o Matt Reeves no Batman, né, que você foca 100% no universo do personagem, porque o personagem tá ali, ele não precisa contar a origem do Batman, ele já chega e apresenta o personagem, mas tudo que a gente tá vendo em volta gira em torno do Batman. É a Gotham City, são os vilões do Batman, tá tudo ali. E aí eu não... é fogo, às vezes a gente cai em contradição. Nesse filme do James Gunn, eu fiquei pensando, aqui eu entenderia ter uma origem do Super-Homem, ver Krypton e tudo mais, pereré, não um cachorro, né, o planeta. Ver Krypton e tudo mais, pereré, pururu, pororó. Porque ele, se ele fizesse isso e fizesse o que ele fez, talvez eu não sentisse tanto. Mas por ele focar tanto nesse universo e em outras coisas, cara, pra mim atrapalha aqui. E aí o filme do Gunn apresenta o Superman e o universo da DC. E aí tem esse problema.
E aqui, por mais que eu critique o Snyder, cara, o filme do Snyder ainda era mais sobre o super-homem, aquele mundo do super-homem. Então tinha o Krypton, tinha os pais dele, tinha a origem, tinha a Martha, tinha o Jonathan Kent, tava tudo ali, mesmo com os erros na condução ali do filme. Que tem erros demais pra mim no filme do Zack Snyder. Mas tu ainda tinha mais coisa do super-homem ali, ele era focado no super-homem. E aí, quando os erros deviam ser consertados, eles fazem um Batman vs Superman. Então, né, eu quero que o segundo filme do Superman do James Gunn seja do Superman. Eu não quero que ele seja desse universo expandido. Saca? Isso foi uma problemática pra mim. E aqui, no filme do James Gunn, pra mim é tudo muito apressado. Outro ponto que me incomoda também é que eu sinto falta ali do Clark Kent jornalística, que praticamente não existe, do Planeta Diário como pano de fundo, e isso é uma parada que poderia ter sido explorado como nos filmes ali do Batman, sabe? Quando você tinha do Nolan, quando você tinha uma interação entre o Bruce e o Alfred. Mas a gente não tem. Os próprios, o Jonathan, a Martha Kent, tem uma participação boa pro final do filme, mas eu acho tão pouquinho, eu queria ver mais desses personagens, saca? A presença, o espírito tá ali, mas eu queria ver mais. Mas a pressa em montar esse universo, para mim, impede que o personagem tenha a sua própria vida. A estrutura também do filme, para mim, é estranha. Eu não sei se isso tem a ver com eu ter assistido por 2 vezes, né, tanto para os jornalistas e depois pro evento, 30 minutos do filme. E quando a gente foi assistir no domingo, só a galera da imprensa, o pessoal falou assim, ó, vocês vão ver o filme picotado, vocês não vão ver em ordem cronológica. Mentira. A gente viu em ordem cronológica. E aí o filme tem cortes que eu falei assim, são cortes para dividir as cenas. Quando eu fui ver o filme na cabine, os cortes estavam lá de novo. Eu falei, caraca, cara, não tá funcionando para mim. E aí começa, corta, cadê uma linha guiando tudo? A montagem do filme para mim não funciona bem, não funciona. E, gente, entendam, eu tô fazendo apontamentos construtivos aqui. Eu já fiz a minha crítica no site Plot Twist. Eu já adianto para vocês. Ele é uma nota 7 para mim. O conjunto da obra é muito bom, mas ele tem esses problemas. Qual é o outro problema que o filme apresenta para mim? O cachorro Krypton. É legal ver ele ali, é legal ver esse personagem que a gente conhece, mas nunca viu um filme live action. Acho muito legal. Mas tem momentos que o filme parece que gira em torno do Krypton. E é forçado. Ele não é o Baby Yoda, não vai ter o fenômeno do Baby Yoda. Desculpa, não vai ter. Acho legal, comprei aqui no Burger King, tá bem aqui o meu Krypton e tudo mais. Acho maneirinho, mas eu acho forçado o personagem aparecer em alguns momentos do filme, cara. Ele toma um tempo grande que poderia ser usado com coisas mais importantes. Assim como aquela cena longa da entrevista da Lois Lane com o Super-Homem / Clark Kent, saca? Mas o problema maior do filme, pra mim, é toda hora ele tá assim, ó, olha, o Super-Homem ele salva cachorro, ele salva esquilo, ele é legal, ele não destrói a cidade que nenhum outro Super-Homem. Essa tentativa de se distanciar do Snyder vira um ruído narrativo. Você assiste o filme e parece que ele tá toda hora dizendo, por favor, esquece o Snyder, olha como o Super-Homem tá diferente agora. Parece aquele negócio sob nova direção. Ó, esquece esse restaurante aqui como ele era no passado, olha o agora. E além da gente ter essa questão do esquece o Snyder, você tem para mim essa forçação de barra de não se desvincular do filme de 78, seja com a trilha sonora, seja com a Fortaleza da Solidão, que parece um pouco com a do Donner, seja o Lex Luthor querendo mais uma vez um pedaço de terra para chamar dele, seja a Eve Teschmacher salvando o Super-Homem de novo. Se você não lembra, no filme de 78, o Lex envolve o Super-Homem com Kryptonita, joga ele na piscina, ele tá se afogando ali, e aí a Eve Teschmacher ajuda o Super-Homem. Aqui, por ela ser apaixonada pelo Jimmy, de certa forma, ela ajuda o Super-Homem também. Saca? Assim, pessoal, eu entendo ter homenagem, mas aqui parece que é falta de coragem de construir algo realmente novo. Coisa que a gente criticava no filme de 2006, quando o Bryan Singer meio que faz uma continuação do filme de 78 também. Saca? Caraca, cara, traz algo novo.
E aí tem a galera que fica dizendo que o filme é só piada. E não é bem assim. Tem piada o filme? Tem. Algumas funcionam, outras não. O problema não é a piada, é o time e o excesso dela. Mas quem reclama da piada não tá analisando o filme de verdade. Do mesma forma que tem a galera dizendo: ah, esse é o Superman dos quadrinhos. Aí eu te pergunto, de qual quadrinho que esse Super-Homem é? Porque, cara, na moral, eu duvido que mesmo a galera que reclama da piada, a galera que fala que é quadrinho tá lendo o quadrinho do Super-Homem. Porque, assim, nitidamente você pode desconfiar que esse Super-Homem tá bebendo na era de ouro, prata e bronze. Desde a criação até mais meados ali da década de 70, salvo me engano. Porque a fase do John Byrne é na década de 80. E eu dei uma olhada nas revistas do John Byrne, cara, e eu não vi nada, eu fiz uma leitura dinâmica do que eu vi no filme. Então, essa galera que fica falando, ah, é o Superman dos quadrinhos. De qual quadrinho? Eu dei dicas de leitura aqui num vídeo que eu vou deixar linkado aqui, que também eu não vejo muita gente dizendo, ah, tem um Pai na Terra, tem um All-Star Superman, ah, tem um Quatro Estações, tem a Era Espacial. Gente, vocês não estão lendo os quadrinhos do Superman. Eu não estou dizendo isso porque eu também estou lendo. Não, não é isso. Mas ficar falando que está baseado nos quadrinhos, é um Superman de quadrinho, aí eu te desafio. Deixa aqui nos comentários qual quadrinho que vocês estão falando. Uma que o Jimmy Olsen fica gigante, uma que o Batman, essas da Era Prata e Bronze. Vocês não estão lendo isso, gente. Vocês não estão lendo nenhum quadrinho atual do Super-Homem. Pô, para de dizer que é assim, que não sei o que lá. Sabe? Não é isso. É óbvio que esses quadrinhos que eu falei, o All-Star Superman, a Era Espacial, você tem algo ali do Superman como algo maior, mais poético, humano. Então não me vem com esse argumento que é o Superman dos quadrinhos, porque é isso que eu tô falando pra vocês. Eu não vi nada da era do John Byrne, basicamente, ou desses quadrinhos que eu falei, não do All-Star Superman, porque tem uns robôs ali, mas tô falando do Super-Homem em si, eu posso estar errado, saca? Até porque a gente tem aquilo, o Superman é um personagem que ele tá muito com o pé no chão na ficção científica, cara. A gente pega de novo o Grant Morrison, o Mark Russell, dessa aí que eu te falei, que tá até aqui a história. Eu peguei aqui para dar uma olhada. Muito. Eu tenho que terminar de ler ela. Cara, recomendo muito. Você tem aqui um Super-Homem bem legal. Você já tem até aqui, eu acho que ela já começa de um bom modo, né? Que você tem aqui, ó. Jor-El, meu pai, uma vez me disse que é melhor viver como um propósito e morrer por acidente do que viver por acidente e morrer sem um propósito. Já começa bem aqui. Ele diz que não faz sentido desperdiçar a vida buscando desesperadamente dinheiro, fama ou aprovação. Uma vida que não foi feita para você. Porque quando o fim chegar, tudo isso que você conquistou é tirado de você. E a pessoa que você é torna-se tudo o que resta. Sabe? Tu já começa com essa pedrada aqui, o quadrinho e tudo mais. Então, quando a galera fica falando, é o Superman dos quadrinhos, tá? Me diz de qual quadrinho, porque vira aquele jargão clássico. Esse filme é uma carta de amor ao cinema. Esse Super-Homem é o dos quadrinhos. Me diz qual. Porque é o que eu tava falando, o Super-Homem tem muito esse quê de ficção científica, sabe? Nos quadrinhos de John Byrne tem um pouco disso, nesse aqui a Era Espacial também tem. Eu acho que a galera fica falando que tem coisas dos quadrinhos, ou tem coisas da Era de Prata, só pra pagar quem entende. Então, sabe, por favor, gente, não precisa disso, sabe? É muito isso aí. E no fim, cara, o filme do James Gunn, ele entrega bons momentos. Eu falei, entrega realmente a questão do Superman imigrante, que eu já vi cortes na internet que o Super-Homem lá, da série, o Dean Cain, né? Ele reclama, o Superman é um imigrante. Na série dele se trata disso. O conflito entre o destino dos pais biológicos, que pensam uma parada, diz que ele vai pra Terra para conquistar a Terra, coisa que no quadrinho de John Byrne diz ali. A Lara pergunta, mas ele vai controlar o povo da Terra? Ele meio que diz, vai, que não sei o que lá. Então, é a mesma galera que fala, que o Super-Homem, os pais dele mandaram ele para lá. Gente, é o que eu digo. Vocês não estão lendo o quadrinho do Super-Homem, né? E tem a questão do que os pais humanos ensinaram pro Superman, né? À toa que ele tira a parada ali do final, que o Jonathan Kent conversa com ele. Cara, isso tudo funciona muito bem. O recheio do sanduíche é bom. O problema é o pão, que não é tão gostoso assim. O filme tem problemas, mas Superman de 2025, como eu disse,
Tem acertos, tem coração, tem boas intenções, mas ainda não é um filme que o personagem merece, é simplesmente isso. Eu mantenho a minha nota 7. Ele é um bom recheio. De novo, o pão não é tão gostoso, mas o recheio é gostoso. Eu não saí do cinema tão empolgado para assistir ele de novo. Eu vou levar meu moleque para assistir e aí eu posso voltar com algumas outras opiniões. Mas o filme tem esses problemas, eles me incomodam, principalmente essa necessidade de ficar chamando a atenção que esse não é um filme do Zack Snyder. Esquece esse cara, pelo amor de Deus. Essa necessidade de ficar mostrando que o Super-Homem é um amigão da vizinhança. Sabe? Não faz de forma natural, como é no filme do Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, que você vê que o cara é um herói. Sabe? Ele salvar o esquilo pra mim foi o ápice da parada. Eu não acredito que eles fizeram isso. Sabe? Seria menos piegas se eles fizessem ele salvando um cachorro de uma árvore. E já deixa um recado aqui. Eu vi um pessoal falando, não vou falar quem, gente grande, gente pequena, esse Superman só apanha. Eu acho que a gente não viu o mesmo filme. Vamos botar uma coisa na cabeça para acabar esse vídeo logo, tá? Primeira coisa, o Super-Homem ele tá lutando, e eu vou deixar explícito no título do vídeo, mas tem spoiler. Agora no final o corno avisa. Ele tá lutando contra ele mesmo. Então, normal ele levar porrada, ele tá apanhando pra ele mesmo. E com o Lex Luthor sabendo todos os movimentos que o Super-Homem faz, porque ele estudou os movimentos do Super-Homem. Então por isso que eu digo que a gente não viu o mesmo filme. Quando ele apanha pela primeira vez, e ele vai se curar na Fortaleza da Solidão, o que o robô fala pra ele? O que o robô fala pra ele? Que ele não tá curado 100%. E aí, passa-se tudo aquilo, ele não tá curado 100%, ele vai para aquela prisão que o Lex Luthor coloca ele fica ali à mercê da Kryptonita, tem aquela explosão ali de sol, mas não é o suficiente, ele ainda não tá 100% forte. Então pra você que fala que o Super-Homem ele apanha demais no filme, é o que eu digo, o filme tem problemas, mas você também tem, de interpretação, tanto visual como de texto, saca? Tá muito claro isso pra mim dentro do filme. Então, vamos ver o filme, vamos pensar, é o que eu digo, a galera que fica só elogiando, parece quadrinho, agora nós temos o Superman do quadrinho, mas não diz qual é o quadrinho, não exemplifica isso. E a galera que fica falando que o filme tem problemas, mas só fica no Ouroboros, igual o Krypton correndo atrás da própria cauda, não adianta de nada pra mim. É o que eu sempre falo, pessoal, vocês querem criticar as coisas? Critiquem, elogiem, mas tragam argumentos. Demais é isso, pessoal. Vídeos longos sempre aqui no YouTube, vídeo curtinho no TikTok, Instagram, shorts do YouTube também. Sempre lembrando que tem uma crítica minha lá no site Plot Twist. Demais é isso, pessoal. Não é uma crítica do filme, isso. É um texto de divagação. É isso. Até o próximo vídeo. Em breve, Quarteto Fantástico. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Eu tô achando que eu vou gostar mais do Quarteto Fantástico. Eu não sei porque eu tô com essa impressão, mas vamos lá.